E aí, povo? Bom, a resposta para o título do vídeo é um pouco complicada, não é uma coisa simples de se responder. Afinal de contas, uma sociedade é um ser complexo, certo? Assim, mas eu vou falar um pouco hoje sobre as coisas que eu noto aqui na Dinamarca e que eu vejo que são muito diferentes do Brasil. Eu diria assim, para começar, eu acho que começa tudo pela escolaridade. Aqui na Dinamarca, eles têm um sistema muito complexo e bem diversificado de estudo. Se vocês derem uma olhada no vídeo que eu fiz sobre escola e ensino aqui na Dinamarca, vocês vão ver que existe um tanto de ramificação de escolas especialistas para alunos diferentes, para pessoas que têm gostos diferentes. Por exemplo, o gymnasium deles, que seria o high school, ensino médio no Brasil, você tem tipos de especialidade, por exemplo, para quem quer estudar marketing ou para quem quer ter uma visão geral, que é tipo o que a gente tem no Brasil, né? Ou então uma coisa mais técnica para quem quer fazer, por exemplo, para quem quer se especializar mais em exatas. Você tem um tipo então de escola que encaixa uma grande parte da população. E eu acho que isso é muito importante porque você dá oportunidade para a maioria das pessoas estudarem. Porque, querendo ou não, eu acho que o desenvolvimento de uma nação esbarra em quantos anos de estudo, em geral, uma população tem. Porque com isso você consegue diminuir, por exemplo, racismo, sabe, coisas básicas que são conceitos formados por falta de informação, entendeu? Outra coisa também é uma sociedade, aqui eu vejo uma sociedade muito calma, sabe? As pessoas aqui odeiam qualquer tipo de violência, qualquer tipo de conflito, sabe? Você dificilmente vai ver alguém se envolvendo em brigas de trânsito, sabe? Xingando os outros. Esse tipo de coisa não existe aqui. Eles odeiam esse tipo de desconforto social, digamos assim. E assim, é uma coisa que eu vejo muito diferente do Brasil, sabe? No Brasil a gente tem uma sociedade muito, assim, violenta, sabe? Não violenta, assim, da questão da violência social, né? Digamos assim, da questão de crimes. Mas, assim, sabe, de você estimular, às vezes, o seu amigo a caçar briga com alguém porque o cara disse alguma coisa sobre ele, sabe? Por exemplo, para quem tem relacionamento, a gente tem um relacionamento muito possessivo no Brasil, sabe? Isso de você pertencer a alguém. Aqui na Dinamarca, e eu posso falar com experiência por causa da minha namorada, assim, eu vejo que é um relacionamento muito na base do diálogo, sabe? Ela confia muito em mim, eu confio muito nela. E assim, e no Brasil, diferente dos relacionamentos que eu tive lá, assim, é uma coisa, era um pouco diferente, porque você sempre tinha medo, sabe, da pessoa estar com alguém ou encontrar alguém, sabe, existia um ciúme, assim, por coisa boba, sabe, por amigos que as minhas namoradas tinham no Brasil, sabe, coisas super, que aqui, assim, as pessoas não conseguem nem pensar que eles teriam ciúme por uma coisa dessa. E assim, eu acho que esse respeito todo, ele vem da família. Eu fico vendo aqui como os pais educam os filhos. E é uma coisa, assim, bem impressionante. Você vê, assim, que os pais aqui são muito próximos dos filhos, assim, em termos de amizade, sabe? Eles são muito concentrados em querer ser amigos dos filhos. Por exemplo, se um filho, ele faz alguma coisa errada, uma criança faz alguma coisa errada, muito pai no Brasil fica com raiva, né? Grita, etc. Aqui, isso, assim, é uma coisa que você dificilmente vai ver aqui, entendeu? Você vê uma família dinamarquesa, os pais brigando ou gritando com os filhos, etc. Eu acho que os filhos crescem enxergando os pais como como inspiração, né? É uma inspiração para eles enxergarem um relacionamento assim tão pacífico e tão amigável, sabe? Isso eu acho que faz uma grande diferença na sociedade, porque depois esses mesmos filhos, eles vão ser pais, né? Eles vão ser adultos, eles vão ter que se integrar na sociedade. E com isso, o respeito ao próximo vai ser muito mais fácil de acontecer, entendeu? Ele não vai brigar com o vizinho dele, etc. É claro assim que não tem como generalizar, né, gente? Eu espero que vocês entendam que tudo isso que eu tô falando não é uma coisa geral. Não é 100% dinamarqueses são assim. Mas a grande maioria entendeu?
Você sempre vai encontrar, claro, gente que vai para Copenhague e bebe demais e acaba brigando lá, sai no tapa um com o outro, entendeu? Mas é uma coisa completamente diferente. Eu acho que mesmo quando isso acontece, ainda é um nível completamente diferente no Brasil, entendeu? Eu conheci gente no Brasil que, sabe, que se envolveu em briga e depois, sabe, matou o outro por um desentendimento, por causa da briga e etc, entendeu? A coisa no Brasil escala, assim, de uma maneira absurda. Conversando com um amigo meu que é americano, ele mora aqui na Dinamarca, ele me disse também que ele tem essa impressão de que aqui na Dinamarca e nos Estados Unidos as coisas são muito diferentes nesse nível, entendeu? Sabe, as coisas escalam de uma maneira tão rápida nos Estados Unidos e assim, pelo meu ponto de vista no Brasil, em comparação aqui, que assim, é muito impressionante. A gente vê, e quando a gente vive assim tanto tempo em um país tão seguro, sabe, tão desse jeito como eu estou dizendo a Dinamarca, você acaba pensando que nem eles, entendeu? Você acaba sendo uma pessoa muito diferente. Por exemplo, eu me vejo uma pessoa completamente diferente de 5, 6 anos atrás, quando eu estava no Brasil e tinha um relacionamento no Brasil com a minha namorada, por exemplo. Eu me lembro que eu era uma pessoa muito ciumenta, entendeu? E ela também era ciumenta, e assim, um acaba influenciando o outro, entendeu? Então vocês vivem meio que em um ambiente assim, de insegurança e etc. Outra coisa que eu vejo aqui na Dinamarca é o respeito. Esse respeito, ele vem também do governo, entendeu? A maneira como os policiais, eles abordam as pessoas aqui é uma maneira completamente diferente que a gente tem no Brasil. A polícia aqui é civil, tá? Então, a abordagem é sempre feita de uma maneira muito humanista. Se você vê, por exemplo, a gente sempre vê fotos interessantes, principalmente agora no final do ano, em jornais, porque os policiais, eles sempre estão fazendo ronda assim em Copenhague, e tem sempre algum apartamento fazendo festa de final de ano, e eles convidam os policiais para poder subir, eles ficam tirando foto com a polícia e tal. Eu vou colocar algumas fotos aí para vocês verem quando tem jogo, por exemplo, de futebol, etc, como que eles são descontraídos assim. Dificilmente você vai ver relato de policial que abusou, autoridade que abusou do poder aqui na Dinamarca. E assim, um outro ponto que eu quero chegar é que assim, isso é meio que um pacote inteiro, porque o que eu quero dizer como um pacote? Por exemplo, quando você vê como são as penitenciárias aqui, eu vou colocar algumas fotos aí para você ver, parece ser uma coisa de outro mundo para brasileiro. E assim, porque aqui a maneira como eles tratam os prisioneiros aqui é de uma maneira muito mais humana do que acontece no Brasil. E assim, tem muita gente que pode pensar, poxa, mas se eles tratam, se você tratar, né, tem gente que tem esse conceito e ele é errado. Pensa assim, poxa, mas se você tratar muito bem um prisioneiro, ele vai querer continuar fazendo coisa errada para voltar para a cadeia, porque afinal de contas é um lugar bom, né? Mas não é assim que isso acontece, é tanto que a Noruega, que tem estatísticas melhores do que a Dinamarca ainda, é o maior exemplo disso, sabe? As pessoas são tratadas com tanto respeito nesses países que elas veem que o que elas fizeram é errado e que aquilo, sabe? Elas se sentem culpadas daquilo, sabe? E assim, quando você vê os números, as estatísticas, é mais ou menos assim. A reincidência criminal, que é quando uma pessoa é presa, volta para a rua e comete um crime, aqui na Dinamarca, são 30%. A cada 10 pessoas que são presas, 3 voltam a cometer crime. Nos Estados Unidos, esse número é 60%, ou seja, a cada 6 pessoas, a cada 10, 6 pessoas cometem crime. E no Brasil, esse número é 70% a 80%. Então, assim, a gente tem que admitir que alguma coisa não está funcionando, entendeu? Se aqui eles tratam os prisioneiros de uma maneira um pouco melhor, mais humana, e eles não cometem crime, por que no Brasil e nos Estados Unidos isso acontece? Entendeu? Uma coisa assim que não faz muito sentido. Então, assim, é claro que você não pode simplesmente pegar o sistema penitenciário dinamarquês e botar no Brasil, porque não vai funcionar, entendeu? Mas eu acho assim que você precisa, aos poucos, entendeu? Ir mudando. A gente tem um problema, por exemplo, da superpopulação, sabe? Carcerária, de pessoas que às vezes não têm punição, por exemplo, políticos não têm punição no Brasil, ou quem comete algum assassinato, por exemplo, que nunca é preso, né? Nunca é processado nem nada. Isso tem que acabar, entendeu? E a gente tem que começar a mudar o sistema por aí.
Aqui na Dinamarca, você consegue ver que as pessoas aqui são muito civilizadas, sabe? Eles são muito pacíficos. Se eu te perguntar se você concorda com a seguinte frase: bandido bom é bandido morto. Se você disser que sim, se um dinamarquês te fizer essa pergunta, se você fizer esse tipo de afirmação aqui na Dinamarca, muita gente vai te olhar assim assim, eles vão ficar assustados, entendeu? Eles vão achar que você é uma pessoa assim meio louca por estar pensando desse jeito, porque para eles isso é uma coisa incabível, entendeu? Quem comete um crime tem que pagar, entendeu? Tem que ser processado e tudo mais, de acordo com a lei, tem que ser preso, mas, entendeu? Esse processo punitivo, assim, de ter que morrer, entendeu? Pena de morte, isso é uma coisa que não existe aqui na mentalidade deles, entendeu? E claro, não tem como eu deixar de dizer a igualdade econômica que existe no país, entendeu? No Brasil, a gente vive para sobreviver, digamos assim. A gente não vive no Brasil, entendeu? Você sobrevive, sabe? Primeiro que o salário mínimo, assim, o valor estipulado é um valor muito abaixo do que qualquer pessoa conseguiria viver com dignidade. Eu sei que tem muita pessoa que vive no Brasil com salário mínimo e ainda assim é um valor muito baixo, sabe? Aqui na Dinamarca, se vocês derem uma olhada nos vídeos que eu já fiz sobre economia aqui, vocês vão ver que a maioria das pessoas ganham um salário bem alto, assim, é um salário que dá para você viver com dignidade, e isso faz com que você, sabe, tire um tanto de problemas da sociedade, como crimes, né? Isso faz com que você tenha muito menos problemas na sociedade, sabe? Existem estudos que mostram que quanto maior a desigualdade social, sabe, entre as pessoas de um país, mais violento esse país é. E assim, e a gente consegue ver isso, a gente consegue ver isso no Brasil. Veja como o Brasil é um país desigual, entendeu? Estados Unidos, por exemplo, veja como os Estados Unidos é um país desigual. E eles têm muito mais violência do que outros países de primeiro mundo. É claro, assim, que se você comparar o Brasil com os Estados Unidos é um paraíso perto do Brasil, mas se você compara Estados Unidos perto de dos países nórdicos, por exemplo, você vê que existe uma diferença enorme, absurda de pensamento, entendeu? De violência. Estados Unidos é um país muito mais violento. E eu conheço aqui 3 americanos que moram aqui, que se mudaram para a Dinamarca, e para eles, assim, eles pensar em voltar para os Estados Unidos nunca mais, sabe? Porque eles dizem que... E o relato deles é muito parecido com o meu que eu tinha no Brasil, entendeu? Uma sociedade muito violenta, desigual, sabe? Ou você tem um problema do sistema de saúde ser muito caro lá, entendeu? No Brasil a gente tem um sistema de saúde que não funciona muito bem, público, né? Que não funciona muito bem, etc. O governo dinamarquês é um governo que pega todos os benefícios do espectro político, entendeu? Eles vão na esquerda e pegam os benefícios sociais, que são seguro-desemprego, gente. Aqui na Dinamarca você tem seguro-desemprego que é vitalício. Se você quiser simplesmente virar e falar, eu não vou trabalhar nunca mais na minha vida, você tem um seguro vitalício para isso, entendeu? O governo te dá uma quantia e você vive daquilo pro resto da sua vida. Se você trabalhar, claro, você ganharia mais. Só que existe isso, entendeu? No Brasil, por exemplo, tinha gente reclamando É claro que o sistema era falido no Brasil, né? Mas assim, o sistema do Bolsa Família, que eu achava ser uma coisa boa, porque você dava um pouco mais de dinheiro para famílias que não tinham quase nada, entendeu? E tinha gente que reclamava disso, sabe? Se vocês vissem o tanto de benefício social que existe aqui na Dinamarca, vocês ficariam loucos, sabe? As pessoas que reclamam disso. Então você aí no espectro político, no liberal, você tem um mercado aqui, entendeu? Um mercado com as empresas e tudo mais, é um sistema bem liberal, entendeu? E você vai um pouco mais para a direita e você tem também a monarquia, entendeu? E outros conceitos da direita. E assim, então assim, eles pegam todas as coisas boas dos sistemas, assim, dos espectros políticos e colocam e fazem isso do país deles. Eu acho assim que isso faz com que o país seja um país como a Dinamarca é, entendeu? Isso faz com que a Dinamarca seja um país do jeito que ela é, entendeu? Baixíssimos índices de violência, baixíssimos índices de desigualdade social, sabe? É uma coisa assim que é impagável, entendeu? Morar em um país que nem a Dinamarca realmente é a melhor coisa do mundo. Então é isso aí, galera. Eu queria só fazer esse vídeo aí contando a minha opinião sobre as coisas que eu vejo aqui na Dinamarca. Se vocês acharam interessante o vídeo, deixem aí um comentário, me digam o que vocês acham que deveria melhorar no Brasil para a coisa andar e ficar um pouco mais parecido com os países do primeiro mundo. Se inscrevam no canal para mais vídeos interessantes sobre a Dinamarca. E é isso aí. Aquele abraço. Valeu. Falou.